Boa tarde, alunos do sexto C e do sexto D. Aqui é a professora Ludmila, a professora de vocês de Geografia, e nós vamos começar hoje a falar um pouquinho sobre o conteúdo do PET 1 da semana 1, tá bom? Esse conteúdo ele é chamado de hierarquia urbana e nós vamos estudar essa hierarquia urbana no Brasil, no nosso país. Bom, o que foi responsável, pessoal, pelo crescimento das cidades do Brasil? Primeiro, nós precisamos entender que até a década de 1960, a maioria da população brasileira ainda morava predominantemente no meio rural. Eles viviam no campo. A maioria das pessoas, quase 90% da população. No final da década de 50 e a partir da década de 60, com esse fenômeno aqui, ó, principalmente chamado mecanização do campo, e uma série de questões de dificuldade de acesso e de manutenção e de tratamento das terras no meio rural, pelo fato de haver uma grande desigualdade no meio rural, as populações elas se viram quase que expulsas do campo. Então, foi um processo no Brasil muito de expulsão. Elas estavam sem emprego, elas estavam sem a própria terrinha para poder cultivar, fazer as suas plantações de subsistência, elas estavam sem condições de adquirir nenhum tipo de melhoria para melhorar a sua produtividade e sem a mínima condição de concorrer com o grande produtor, com o grande latifundiário. Essas migrações do campo para as cidades, elas aceleraram muito na década de 60 o processo de urbanização. E por causa disso, de lá para cá, o Brasil ele tem se tornado um país cada vez mais urbano. Hoje, o quadro se inverteu. Hoje, praticamente 90% da população brasileira vive em cidades e cerca de 10% ainda vive no campo. Esse fenômeno foi chamado de êxodo rural. Então, hoje nós temos milhares de cidades no Brasil, algumas poucas extremamente grandes, que são conhecidas como metrópoles, como megalópolis, e outras tantas milhares cidades pequenas. E as cidades médias, como é o caso da nossa cidade, por exemplo, Uberlândia, elas ficam no meio termo. Mas a grande maioria das cidades brasileiras, elas são cidades pequenas. Algumas poucas são cidades grandes, com mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E aí, falando de São Paulo, por exemplo, nós temos cerca de 14 milhões de habitantes. Eu quero mostrar esse gráfico para vocês verem, acompanhem a setinha aqui. Essa faixa de vermelho se refere à população urbana. Veja que a partir da década de 60, ela começou a aumentar e ela ultrapassou a população rural, que é a linha em azul, entre 2000 e 2010. Então, quer dizer, a partir dos anos 2000, nessa década dos anos 2000, a população urbana ela já é maior do que a população rural no Brasil, ok? Aqui nós temos um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, que o urbano, ele não tem necessariamente a ver somente com a cidade, a área urbana em si, que nós temos um estilo de vida urbano, uma cultura urbana, um cotidiano, uma maneira de viver que tem muito a ver com a urbanização e muitas vezes não estamos em cidades. Então, existem vilas, existem fazendas, ranchos, chácaras, que elas têm uma grande quantidade de aparelhagem moderna
que tem a ver com o processo de tecnologia, sobretudo por causa da industrialização e da urbanização, mas, no entanto, elas estão localizadas no meio rural. Então, o meio rural, ele também incorporou várias características deste modo de vida urbano, ok? E, finalmente, para nós finalizarmos, aqui eu tenho duas fotos, né, das duas maiores metrópoles brasileiras, que estão também entre as maiores metrópoles do mundo, São Paulo e Rio de Janeiro. E a hierarquia urbana. O que é hierarquia urbana? Eu já quero mostrar para vocês essa foto aqui, essa imagem, quer dizer, bom, nós temos um conjunto, uma rede, uma conexão entre cidades de várias naturezas, de vários tipos, de vários tamanhos e de várias capacidades de influenciar áreas ao seu redor, que elas são diferentes. Então, nós temos, por exemplo, vilas, cidades locais, nós temos centros regionais, nós temos metrópoles regionais e nós temos metrópoles nacionais. Então, vejam que uma está interligada à outra. Normalmente, a maior parte das vilas, elas têm uma ligação direta com a cidade local. Elas dependem da cidade local, muitas vezes para questões médicas, para questões comerciais, para questões de negócio, para questões de compras, de um modo geral, elas dependem da cidade local. No entanto, vejam, elas dependem também, indiretamente ou mesmo diretamente, de uma metrópole nacional, que é o caso de Rio de Janeiro, por exemplo, de São Paulo. Mas, por outro lado, essas cidades locais, elas estão interligadas, não só às metrópoles nacionais, como também aos centros regionais, às metrópoles regionais, no caso de Belo Horizonte, por exemplo. Então, nós estamos aqui em Uberlândia, digamos, em um centro regional, porque nós polarizamos bastante, é um setor atacadista muito importante no Triângulo Mineiro, mas nós estamos ligadas à nossa metrópole, que é regional, que é Belo Horizonte, mas temos uma ligação direta com São Paulo. As cidades locais e as vilas, muitas delas estão interligadas e interdependentes conosco, com o centro regional, então isso é somente um exemplo. Então vejam bem, nós temos milhares de cidades pequenas, que são chamadas de cidades locais, vilas, vilarejos, distritos. Nós temos um pouco menos de cidades que são cidades médias ou centros regionais. Nós temos as capitais dos estados, que são metrópoles regionais, e nós temos metrópoles nacionais, que no nosso caso são Rio de Janeiro, São Paulo, podemos, em alguns casos, considerar Belo Horizonte, Salvador, nós podemos considerar a metrópole, a capital do país, Brasília, como uma importante cidade no que se refere à sua influência nacional. Então, nós temos essa hierarquia urbana, ela é extremamente complexa, porque uma cidade é uma rede, onde existem relações de interdependência entre as cidades, ok? Mas pouquíssimas são as cidades que são cidades metrópoles nacionais. Isso são menos, tá bom? Vocês vão fazer a atividade e se tiverem qualquer dúvida, contem comigo, me procurem, que nós podemos esclarecer essas dúvidas e vocês ficarem em dia com as tarefas, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.